Boa noite, irmãos. Boa noite, paz do Senhor. Estamos abrindo oficialmente a temporada anual de Aviva, mensal. Glória a Deus, estamos muito felizes de estarem aqui. Hoje quem vai fazer o louvor vai ser os nossos amigos ali de Tubarão, do Aviva de Tubarão. Muito obrigada pela disponibilidade. É assim, uma mão lava a outra. Quando me chamaram sábado que vem, eu vou. Mas... brincadeira. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses 4. Filipenses 4, 4. Vamos lá. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Ou em grego, Paulo diz que o Senhor está próximo. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Parece que Paulo escreveu nos anos 2000 para frente, porque tudo que ele diz realmente nós conseguimos trazer para nós. Por mais que a Bíblia seja escrita há muitos anos atrás, a gente consegue milagrosamente identificar com tudo aquilo que está escrito. Eu não sei vocês, mas a gente vive ansioso e preocupado o tempo todo. Quantas vezes no dia a gente deixa de estar feliz? A gente já acorda triste, a gente já acorda preocupado, principalmente segunda-feira. Eu não sei vocês, eu acordo segunda-feira pensando na sexta. Fica segunda-feira, olha o relógio, meu Deus, não vejo a hora de dar meio-dia para mim ir embora. Chega de tarde, não vejo a hora de dar noite para mim descansar. Terça-feira, a mesma coisa. Nós vivemos em uma rotina onde é tudo automático, tudo robotizado. A gente não conversa direito, a gente senta para tomar um café, a gente mexe no celular, a gente sai para comer, a gente mexe no celular, a gente não ouve mais as pessoas. Nós vivemos o tempo todo preocupado e às vezes até infelizes. E Paulo diz isso. No versículo 6, ele diz: não vivam preocupados. Nós temos motivos para estar felizes e alegres. Eu vou dar um exemplo de uma coisa, já estou encerrando. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu vi essa semana. De uma mulher que não é cristã, nem um pouco. Mas ela falou uma coisa que me chamou muito a atenção. E eu quero perguntar para vocês aqui. Se eu te desse hoje à noite, 10 milhões de reais, como você ia acordar no outro dia? Fala, irmãos, como vocês iam acordar no outro dia? Felizes, ricos, óbvio. Todos os meus problemas iam acabar financeiramente. Quitava a minha casa, quantas coisas eu fazia. Eu ia acordar extremamente feliz. Certo? Todo mundo concorda? Pô, é 10 milhões. Se você não acordar feliz, dá pra mim que eu acordo. Agora, outra coisa. Se eu te falasse assim, eu te dou 10 milhões de reais hoje à noite, mas amanhã tu não vai acordar. Você ia aceitar? Você ia aceitar? Obviamente que não. Então, a gente consegue entender que acordar é muito mais valioso do que 10 milhões de reais. Certo? Então, por que às vezes a gente acorda infeliz? Pensa aí. Por que às vezes a gente já acorda desanimado? Se eu ia acordar feliz com 10 milhões, eu tenho que acordar muito mais feliz sem os 10 milhões, porque eu acordei e para mim isso é muito mais valioso, certo? Reflita nisso, cara. Deus nos deu uma vida para que nós viemos viver em abundância. Que nós aprendemos a aproveitar cada momento, ao invés de ficar olhando no relógio, ouvir as coisas ao redor, ao invés de vir disparado embora do serviço, olha o pôr do sol, que coisa mais linda, a criação do nosso Criador. Aprender a ouvir mais as pessoas. Lá no meu serviço, como as pessoas gostam de falar, e eu tenho que ouvir. O Graziani mesmo vai treinar, ele fala, irmão, fala, e eu não paro. Tá, vou ouvir, tadinho. Que nós vamos aproveitar esses momentos que Deus nos proporciona.
E que nós viemos viver felizes porque Ele nos deu uma vida e que nós viemos viver com abundância. Gente, acorda aí. Que nós viemos viver com abundância e sempre felizes porque nós temos motivo. E amanhã nós também temos um motivo muito especial que vamos comemorar aqui na igreja. A ressurreição do nosso Cristo e uma nova chance para nós. Amém? Vamos se colocar de pé? O louvor já pode subir. Me estendi demais, eu não vou pregar hoje. Hoje vai ser nosso irmão Wagner. Eu só estou preparando o caminho para ele passar. Feche seus olhos e comece a falar com Deus nesse lugar. Que Ele venha abrir o seu coração, que Ele venha te convencer de que você é amado e de que, por isso, você deve estar sempre feliz. Senhor Jesus, nós, primeiramente, Deus, estamos gratos de estar na Tua casa. Mais um culto que nós iremos cultuar a Ti. Mais louvores que nós iremos entoar a Ti de todo o nosso coração. Sabemos, Deus, que Tu irá receber cada palavra, cada oração, cada nota que será entoada a Ti, Pai. Os nossos corações estarão abertos para ouvir a Tua voz, pela Tua palavra, para sentir a Tua presença, que sabemos que já está aqui. Nós queremos sair, Deus, ainda mais cheios, porque sabemos que Tu tens alimento fresco para nós. E nós estamos ansiando pela Tua palavra. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Eu queria compartilhar algo com vocês que o Senhor ministrou ao meu coração durante essa semana. Acho que era terça-feira, a Kate me mandou mensagem. E antes de responder, ainda pensei em negar. Só que aí eu aceitei. E na correria, escolhi as músicas muito rápido, nem prestei muita atenção, e aí Deus ministrou no meu coração. Eu quero algo diferente nessa noite. E Ele ministrou ao meu coração o seguinte: normalmente, na maioria das vezes, a gente vem buscar algo na casa de Deus, mas a gente esquece de entregar. A gente esquece de entregar o nosso louvor. A gente esquece de entregar o nosso coração. Então eu queria te convidar a fazer diferente nessa noite. Em vez de estar aqui só esperando algo de Deus, entregue algo para Ele. Entregue o seu coração, entregue a sua vida, entregue as suas preocupações. A Kiane leu aqui: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então deposite no Senhor. E depois de ter ministrado isso ao meu coração, eu pedi para Deus, então eu vou trocar todos esses louvores que eu escolhi. E eu quero que o Senhor me dê aquilo que o Senhor quer ouvir. E aí Ele me disse: eu já te falei que eu quero que vocês me entreguem uma adoração. Então os hinos que você vai pegar são hinos que falam disso. Então a gente convida a cantar esse hino comigo. Estou te esperando aqui, eu já fechei a porta, pode vir. Meu coração aberto já está. Eu só quero tua presença. E queira a presença do Senhor. Não venha na casa dele simplesmente buscar coisas para você, mas entregue a Ele também. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Abra o seu coração ao Senhor. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou.
Declare isso. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais
daqui, eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, não. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já nos basta. Aplauda o nome do Senhor. A graça dele é suficiente para mim, a graça dele é suficiente para você. E agora eu quero te convidar a cantar o quanto ele é santo, quanto o nosso Deus é lindo, é maravilhoso, é poderoso. É por causa dele que nós estamos aqui. E tudo está preparado aqui para o louvor da glória do Senhor. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez cante isso. Já estão todos aqui. Já estão todos aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar
todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém, teu é o reino e a glória para sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém. Aproveite esse momento para glorificar ao Senhor, para dizer o quanto Ele é santo, para dizer o quanto Ele é digno da minha, da sua vida, e que não há outro como Jesus. Não há ninguém que se compara a Jesus. Não há ninguém que é santo como Jesus é. Então diga: só Tu és santo, Jesus. E vai dizendo para Ele como Ele é santo, como Ele é lindo. Aleluias. Tu és santo, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. E não há ninguém que se compare a Ti, Jesus. Não há ninguém que se compare a Ti, Jesus. E nós estamos aqui para Te dizer, Senhor, que não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Jesus. Só Tu és. Só Tu és. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode continuar dizendo o quanto Ele é santo, o quanto Ele é Deus na sua e na minha vida. Aleluia. Essa canção tem como título Meu Coração é Teu. E eu gostaria de te convidar, de te desafiar a cantá-la.
com toda a verdade que há no seu coração. E a segunda parte diz: para te adorar eu vivo. E na palavra do Senhor diz que Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória. E nós estamos aqui para o louvor da glória do Senhor. Nós estamos aqui porque o nosso coração é dele, nós estamos aqui porque ele nos formou. Nós estamos aqui porque ele soprou sobre nós o seu fôlego de vida. Então use o fôlego de vida que o Senhor te deu para louvar a ele, para engrandecer a ele, para bendizer o teu nome. E entregue o seu coração. Nessa última canção, entregue o seu coração ao Senhor. E declare que o seu coração é dele. Meu coração é teu, meu coração é teu, para sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, para sempre e sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou teu e tu és meu. Meu coração é teu, meu coração é teu, para sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, para sempre e sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou teu e tu és meu, para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou teu e tu és meu. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar.
te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Nesse momento eu queria fazer uma oração com você. Senhor, nós estamos em Tua casa, rendidos aos Teus pés, Jesus. E nós entendemos, Pai, que a nossa vida é para Te adorar. Que Tu és a razão, que Tu és a motivação da nossa adoração, Jesus. Que Tu és a razão, que Tu és a motivação do nosso viver. E nós Te pedimos, Pai, que nós possamos, Senhor, realmente viver, Deus, para Te adorar. Não somente no culto, não somente no templo, mas que a nossa vida seja uma eterna adoração ao Senhor. Peça a Ele que a sua vida seja uma eterna adoração. Que tudo quanto eu e você fizermos seja para a glória do Senhor. Porque não adianta eu cantar aqui para Te adorar ao vivo e lá no meu trabalho a minha vida não adorar e não exaltar o Senhor. Não adianta eu cantar aqui para Te adorar ao vivo e na minha casa a minha vida não exaltar, não adorar ao Senhor. Então eu te convido a cantar para Te adorar ao vivo mais uma vez, com convicção. Para Te adorar eu vivo, para Te adorar eu vivo só para Te adorar. Para Te adorar eu vivo, para Te adorar eu vivo só para Te adorar. Mais uma vez. Para Te adorar eu vivo, para Te adorar eu vivo só para Te adorar. Para Te adorar eu vivo, para Te adorar eu vivo só para Te adorar. Para Te adorar nós vivemos, Jesus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Fica à vontade. Enquanto a gente vai começando, você vai procurando o texto aí de Provérbios, capítulo 16. Ela canta bem, né, irmãos? Eu vou falar uma coisa assim, eu não sou profeta, então esse negócio de estar... profetismo, não sou disso, vocês sabem que eu não sou assim. Muitas vezes eu tenho vontade de falar algumas coisas e eu fico pensando, eu vou falar, mas cuidado, pode ser coisa do meu coração, não sei. Mas cada vez que eu vejo ela cantando, eu sinto assim que ela está fazendo o que Deus quer para a vida dela.
assim, ela está fazendo certinho o que Deus pediu para ela fazer, porque é bom ouvir ela cantar, né? Ela não canta só bem, é bom assim ouvir ela cantar, não sei. De qualquer jeito, fica aí. Aí tá bom esse lugar. Mas, irmãos, hoje a gente vai iniciar uma nova série de pregações. Uhul, é? A gente vai falar sobre pecado, irmãos. Mais uma vez me atribuíram essa tarefa. A gente vai falar sobre os 7 pecados. Os 7 pecados capitais. Aí você vai me dizer assim, pegando coisa de católico já na igreja de crente. Mas os 7 pecados, realmente, os 7 pecados capitais foram constituídos, né, por uma doutrina católica, mas que fazem parte da vida de todo cristão. Segundo essa doutrina, os 7 pecados, a gente já vai abrir o livro, a gente vai ler o texto. Você pode ir procurando aí, Provérbios capítulo 16. Segundo essa doutrina, os 7 pecados capitais, eles são 7 pecados que dão origem a todos os outros erros na vida do ser humano. Eles são, em outras palavras, a gente pode dizer que ele é a raiz de todos os pecados. Dele nascem todas as outras ações pecaminosas na vida da pessoa. Capital, ele vem da palavra latina caput, que significa cabeça. Ou seja, esses pecados, eles são a cabeça de todos os outros. E durante esse tempo a gente vai falar sobre esses pecados aqui na igreja. E eu acho que todo mundo já... Quem nunca ouviu falar sobre os 7 pecados capitais? Já ouviram, né? Se não ouviram falar assim, pelo menos já viram um filme. Nunca viram o filme também, né? São muito novinhos para ver o filme dos 7 pecados. Nossa, como é que tá? Mas então, os 7 pecados capitais são o orgulho, que é soberba ou vaidade, a avareza, que pode ser a ganância, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. A preguiça. Mas esses 7 capitais, eles são conceitos, né, que foram incorporados já no século IV do cristianismo e que tratam dos principais erros de conduta do ser humano. A lista que a gente tem hoje não é a lista que foi formada no século IV, mas é uma lista que foi nos apresentada por São Tomás de Aquino no século XIII já. Então, essa lista foi sofrendo alterações, foi sendo formada, construída, até que no século XIII eles fecharam essa lista e é essa que eu falei aqui agora. Apesar dessa lista ser uma lista adotada pelo cristianismo, Aristóteles, um filósofo grego, já antes de Jesus, ele já falava sobre essas virtudes do ser humano. Ele já vinha listando quais eram as virtudes principais do ser humano. Apesar de o cristianismo ter sistematizado isso por meio dos pais da igreja e depois por São Tomás de Aquino no século XIII, os próprios filósofos antes de Cristo já vinham determinando isso, já vinham formulando isso, que existia as virtudes capitais, os principais do ser humano. E no nosso comportamento você vai conseguir identificar isso. De acordo com Aristóteles, a verdadeira virtude do ser humano, ela é um ponto de equilíbrio entre o excesso e a deficiência. Então você vai ver que não é os 7 pecados, não é o sentimento em si, mas é o excesso deles que nos leva à falência, que leva à falência do relacionamento com Deus, à falência espiritual do ser humano. A ideia é que cada um desses pecados, eles se contrapõem a uma virtude do ser humano. Eu posso listar para vocês que o orgulho, ele se contrapõe à humildade, a avareza, a generosidade, a inveja, a caridade, a ira se contrapõe à resiliência, a luxúria se contrapõe à integridade, a gula é
contra a moderação, e a preguiça contra a plenitude. Está pegando tudo, né? O orgulho, segundo essa doutrina, é a tendência de se considerar melhor do que as outras pessoas. O orgulho, a soberba, é o pecado da pessoa extremamente vaidosa, que pensa e age como se estivesse acima de tudo e de todos. O orgulho é sobre o que a gente vai falar essa noite. O primeiro dos 7 pecados que são cabeça, nós vamos pegar e falar sobre o orgulho. O oposto do orgulho é a humildade. Estão pegando? E segundo São Tomás de Aquino, dos pecados que são cabeça de todos os pecados, o orgulho ou a soberba é a cabeça do cabeça. É o pecado capital dos 7 pecados capitais. É o principal de todos. É do orgulho que se origina todos os outros. E é dos outros que se origina todos os outros. Porque o orgulho, ele está relacionado ao primeiro pecado, ao pecado da queda. Se o orgulho é o sentimento de querer ser melhor do que os outros, de se achar melhor do que realmente é, Adão e Eva, eles foram pegos justamente por esse orgulho. Estava tudo tranquilo, até que alguém chegou e falou para eles, que eles poderiam ser mais do que eles realmente eram, que eles poderiam ser igual a Deus, que eles poderiam obter mais do que o que Deus poderia ter dado a eles. Ou seja, despertou nela o descontentamento por quem ela realmente era. Se eu posso ser mais do que eu sou, então eu não posso estar satisfeito com quem eu sou. Não é verdade? O orgulho gera insatisfação. Porque se você pensa mais a respeito de si mesmo do que realmente você é, você vai automaticamente se tornar insatisfeito com quem você é. Se você acha que você é mais bonito do que realmente você é, você vai ficar insatisfeito com a sua imagem no espelho. Se você acha que você é mais inteligente do que as outras pessoas, você vai se tornar insatisfeito com o tratamento com que as outras pessoas te dão. A soberba, ela é o principal pecado, ou a raiz de todos os pecados, já que ela faz parte do pecado original de Gênesis, como eu falei para vocês. Mas ela também ocupa um outro pecado. O orgulho foi o que também dominou o coração de Satanás. A Bíblia fala que ele era um anjo bom lá, um anjo top. Eu não vou me apegar a textos bíblicos, porque há contradições, que talvez aquele texto nem está falando dele mesmo, que era como querubim ungido, que caminhava sobre pedras e tal. Talvez nem estejam falando dele, esteja falando do rei mesmo da Pérsia. Mas ele era um anjo de destaque. Mas o orgulho fez ele pensar mais a respeito dele do que ele realmente era. E ele começou a se achar melhor do que os outros anjos. Quando ele começou a se achar melhor do que ele realmente era, ele pensou que poderia ser melhor até que Deus. E discordou das atitudes de Deus. Poxa, então eu posso ser melhor do que eu realmente sou. Se eu sou melhor do que o que realmente sou, eu penso mais de mim do que o que realmente eu sou, eu começo a se tornar insatisfeito com o tratamento que as pessoas me dão. E ele começou a se tornar satisfeito com o tratamento que Deus dava para ele. E ele se rebelou. E decaiu da sua posição. É por isso que o orgulho precede a queda. E uma das passagens que eu quero trazer como referência para este pecado do orgulho é justamente essa de Provérbios, capítulo 16. Irmãos, eu acho que a pregação expositiva é a pregação mais ideal. Assim, não é que é a única boa, é que na minha concepção, eu acho que é a mais ideal para a saúde espiritual da igreja, para trazer ensino e tal, porque pega um texto e ela obriga a gente a se apegar no texto. Então, com a pregação expositiva eu trago muito menos das minhas opiniões e mais das opiniões da Bíblia. É diferente de eu pegar, ler um versículo e ficar 1 hora falando sobre um assunto que eu posso trazer muitas coisas da minha cabeça.
E como eu falei no começo, coisas que que nascem no meu coração, pode não ser coisas que nascem no coração de Deus. Então, eu tenho que me apegar ao que Deus fala e não ao que eu falo. E partindo desse princípio, eu tentei pegar um texto que falasse sobre esse assunto. Eu não queria pegar um texto que tivesse uma palavra lá, né, orgulho, vou pegar um texto lá qualquer que tenha a palavra orgulho, né, vou ler e depois vou ficar falando 1 hora aqui sobre orgulho. Poderia sair muita coisa a respeito, mas é difícil eu pegar um texto e pregar expositivamente sobre esse texto, que ele está falando sobre o orgulho. O que eu consegui chegar mais próximo disso foi esse texto de Provérbios, que ele lê assim, eu vou ler com vocês. A minha versão aqui é a NVI, irmãos. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. A responsabilidade humana, ela deve estar sempre sujeita à dependência de Deus. O pecado do orgulho que Adão e Eva cometeram lá, foi justamente o de querer se desvencilhar da dependência de Deus. Eles eram livres para viver a sua vida e desfrutar de tudo que Deus deu para eles dentro dessa dependência. Mas diante da possibilidade de romper as barreiras da dependência de Deus, de derrubar esses muros e viver independente de Deus e fazer por si só aquilo que Deus se propôs a fazer, eles caíram nessa cilada. Porque nós somos levados a viver a nossa vida e tomar as nossas próprias decisões e viver a nossa vida de forma plena, desfrutar de tudo que Deus colocou, do teu trabalho, do teu dinheiro, das coisas que o teu dinheiro pode comprar. Não é errado viver assim. Mas Deus impôs um limite. E nós devemos tomar cuidado para desfrutar e viver livremente as nossas decisões dentro dessa dependência de Deus. Sabendo que tudo que a gente decide deve estar limitado à dependência de Deus. Por isso o texto fala, ao homem pertence os planos do coração. Mas a resposta final vem da boca de Deus. Porque você pode tomar várias decisões. Se as suas decisões, elas tentarem transpor o limite da dependência, aí já não é uma responsabilidade sua, a responsabilidade vem de Deus. E Deus pode limitar isso. Por isso o pecado do orgulho é o pecado da independência. E a gente querer crescer, a ponto de não ser mais dependente de ninguém. Não quero mais essa dependência, não quero mais Deus cuidando da minha vida. Eu posso tomar conta de mim mesmo e quero fazer por mim o que Deus se propôs a fazer. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Mas o Senhor avalia o espírito. Você pode tomar várias decisões na tua vida. E você pode tomar vários caminhos na sua vida. O problema é que a intenção das suas decisões, quem vê é Deus. O homem pode até querer enganar a si mesmo e dizer que está fazendo isso ou aquilo de coração puro, de coração desejoso. Eu até que citei agora com a Kate, com a Tati, o que Santo Agostinho falou, que não há homem que fazendo o bem não peque. Já sentiram a profundidade dessa palavra? Desse texto, não há homem que fazendo o bem não peque. Porque não há homem de coração tão puro, que quando faz o bem para alguém, não nasça no coração dele um sentimento de orgulho, por mínimo que seja, por estar fazendo o bem a outra pessoa. E esquece que tanto o querer quanto o realizar vem de Deus. E que Deus nos separou antes da fundação do mundo para realizar boas obras. Ou seja, o desejo de fazer vem de Deus. A decisão de fazer vem de Deus. E a pessoa necessitada que foi colocada diante de você para que você ajude, foi colocada ali por Deus também. Esse sentimento de total dependência de Deus, até quando a gente faz algo bom para alguém, não pode nascer de um coração orgulhoso. Consagra ao Senhor tudo que você faz, versículo 3. E os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre, aqui literalmente, eu li no texto, no comentário do John MacArthur, que ele está dizendo que literalmente significa rolar sobre. Numa
num sentido de total confiança e submissão. Sabe qual foi a ideia aqui? Pode parecer uma ideia infantil, irmãos, e uma analogia pobre do que o texto quer dizer. Mas o que me veio em mente foi quando eu chego em casa e o meu cachorro, o Caco, o nome dele é Caco, já dá para saber por quê, né? Quando o meu cachorro, ele pula em mim, aí eu me sento no chão e ele fica assim, por cima de mim, da minha cabeça, rolando por cima de mim, tudo. Eu sinto ali uma confiança, entendeu? De fazer aquilo ali com a gente, de se sentir protegido. E eu tive essa ideia. Eu não sei por que eu pensei isso, mas foi o que me veio em mente. De a gente ter essa total confiança em Deus. De se sentir perante Deus totalmente desprotegido das nossas armaduras. Como o cachorro faz. Se é um estranho, ele fica de longe, ele toma cuidado, ele late, ele arrepia o pelo, ele faz algumas coisas. Mas quando é eu, ele se desarma de tudo. Ele pula, e se eu deito no chão, ele pula em cima de mim. Se eu vou no sofá, ele vai em cima de mim. Ele está toda hora ali, até que ele enjoa e vai lá para o canto. Mas é essa total dependência de a gente se desarmar das nossas proteções individuais e se entregar a Deus totalmente destituído de alguma autoproteção. Se consagre a Deus tudo que você faz, ou se desproteja, e entregue tudo sob a proteção de Deus. Só assim os teus caminhos serão bem-sucedidos. Se desprover do seu orgulho e se colocar diante de Deus numa total dependência, sabendo que se não for Deus na nossa vida, se não for Deus colocando no seu coração os bons desejos, se não for Deus colocando no seu coração não só o desejo de fazer, mas o realizar também, e se não for Deus colocando diante de você as pessoas que precisam da sua ajuda, você não faria nada, e eu não faria nada. E ele continua. Vou pular o versículo 4, porque o versículo 4 é... Que chique. Eu já ia reclamar. Gelado, hein? Eu vou pular o versículo 4, porque o versículo 4 é complicado. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. O negócio aqui é que se o orgulho é o sentimento de se tornar independente de Deus, e ele diz que as pessoas orgulhosas certamente serão punidos, não é uma punição deliberada de Deus, porque tu simplesmente desejou viver longe deles. Deus não é essa pessoa amargurada, essa pessoa mesquinha, ranzinza, que se tu não estiver aqui, debaixo do meu cajado, eu vou lá e vou dar uma paulada na tua cabeça para te aprender a ser ladino. Não é isso. O sentido do texto é que os orgulhosos que se desvencilham dessa total dependência de Deus e tentam viver as suas próprias decisões, viver por suas próprias escolhas, eles vão pagar o preço disso. É como um filho, que o pai está ali tentando falar para ele, faz isso, faz aquilo, vai se lascar, não faz isso que vai dar errado e tal, e ele toda vida insistindo até que o pai fala, tá bom, faz o que tu acha que é certo. E depois de um tempo ele volta, como um filho pródigo. Foi Deus que castigou o filho pródigo? Não foi Deus que castigou o filho pródigo. Há consequências das suas atitudes, há consequências das suas escolhas, de viver longe do pai. O pai não foi lá castigar ele, o pai não pegou um carro e foi atrás dele para ver onde é que ele estava, nem armou para ele se dar mal, para ele querer voltar embora. Foi a consequência do que ele escolheu viver. E os orgulhosos, os altivos de coração, os soberbos, que pensam mais a respeito de si do que quem ele realmente é, aqueles que se acham melhor do que os outros, aqueles que pensam que pode viver sem Deus, aqueles vão ter as consequências das suas ações. Vão viver dessa forma, vão viver por suas próprias escolhas. E quando vier os dias difíceis, não tem para quem recorrer, vai recorrer a si mesmo. Alguém um dia vai chegar, vai botar o dedo na cara dele e vai falar, tu escolheu viver essa vida. E essa pessoa vai ser boca de Deus na vida desse rapaz, ou dessa moça, ou desse jovem, desse velho,
Porque nós vamos viver as consequências das nossas escolhas. Eu nunca me esqueço, antes de eu me converter, eu ouvia muito um padre, Padre Léo, e ele se tornou padre depois de velho já. Ele não é velho, mas já era um adulto, acho que 30 e poucos anos, nem sabia se isso era possível, mas ele se tornou. E ele disse que ele fumou a vida dele inteira. E depois ele parou de fumar e tal. Aí o último sermão dele, ele pregou numa cadeira de roda, sentado, porque ele não conseguia mais ficar em pé, bem magro, bem debilitado, e ele falou que não pedia para que Deus curasse o câncer dele. Câncer. Depois ele adquiriu câncer de pulmão. E ele nunca disse, eu nunca orei para Deus curar o meu câncer. Porque isso é consequência da minha escolha, da vida que eu escolhi viver. Eu fumei minha vida inteira. Inevitavelmente eu ia colher os frutos dessa escolha. Mas ele pedia para Deus ensiná-lo a morrer direito, a aceitar as consequências da sua escolha e saber que a consequência era do que ele tinha vivido e a consequência do que ele estava vivendo era algo que Deus tinha preparado para ele. Entende? As escolhas mudaram e as consequências também. Ele vivia até os 30 fumando. Até ali ele vai viver as consequências da escolha dele. Mas quando mudou o comportamento, as consequências também mudam. O que a Bíblia está dizendo é que você pode, nesse exato momento, estar identificando o orgulho habitando no seu coração. Porque muitas vezes você deve ter tomado decisões que não eram decisões pautadas nos princípios de Deus. Aí você me pergunta, mas Wagner, como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Né? Como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Né? Eu orei e não veio nada. Irmãos, eu vou ser sincero com vocês. Vocês sabem, quem me conhece sabe como que eu penso a respeito disso. Eu nunca orei para que Deus trouxesse uma revelação da sua vontade, como se a vontade de Deus fosse uma vontade oculta lá nos céus. Deus escreveu, né, e escondeu lá num papelzinho, num cantinho, e deixou lá, agora se vira aí para encontrar. E a gente está ali naquela luta incansável, e Deus lá olhando, vamos ver se Ele vai fazer as coisas segundo a minha vontade. E a gente está ali naquela luta incansável, né? E busca daqui, revelação dali, e pastor de lá, e mulher da pedra de lá, né? E vai em tudo quanto é lugar, e Deus vai trazendo esse tipo de revelação, e um fala uma coisa aqui, outro fala uma coisa ali, né? Desmancha casamento aqui. Se vocês quiserem ficar bravos comigo, vocês ficam, irmãos, mas esse tipo de busca pela vontade de Deus é uma infantilidade espiritual sem tamanho. Porque a vontade de Deus está completamente revelada nos seus princípios, nos princípios morais de Deus. Você vai tomar uma atitude, uma decisão para a sua vida, está escrito na Bíblia. Irmãos, eu vou decidir, já falei sobre isso, até tem um livro muito bom. Eu comecei a ler com o Lucas não terminou. Palha seca. Tomando decisões segundo a vontade de Deus. Eu li esse livro 3 vezes. O começo ele é meio cansativo, porque ele busca termos técnicos para explicar, mas o livro é muito bom. E as suas escolhas devem estar pautadas não nas revelações que os supostos profetas trazem, mas nas revelações que a Bíblia traz a respeito dos princípios de Deus. Eu vou escolher um rapaz para me namorar, ou uma menina para me namorar. Será que é da vontade de Deus? Vamos ver se é da vontade de Deus? Vamos. O que é que Deus fala? Que um julgo desigual é errado, que você tem que casar com alguém que professa a mesma fé que você, que você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Será que o emprego que você está seguindo é da vontade de Deus? Que você está seguindo, confundi aqui, irmão. O emprego que você tem hoje era da vontade de Deus para a sua vida? Vamos ver os princípios. Você precisa mentir nesse emprego? Não precisa mentir, você precisa defraudar alguém, você precisa enganar alguém, você pode ser justo todo o tempo. Vontade de Deus, mano. Não, aqui eu tenho que ocultar alguma técnica de segurança do trabalho, alguém machucou o dedo lá, eu não pude fazer como é que é? Não, como é que é o documento que a gente faz quando alguém se machuca?
a CAT, não posso fazer a CAT porque a empresa não deixa. Não é da vontade de Deus. Se tu está ocultando alguma informação, se tu está mentindo, não é da vontade de Deus. Eu trabalho de vendedor, mas eu oculto alguma informação de um produto, porque senão não vende. Não é da vontade de Deus, sai fora. Não precisa revelação, não precisa profeta, não precisa nada. Está escrito. As suas decisões devem estar pautadas nos princípios morais de Deus. Vai buscar alguém para namorar, se você já casou, beleza, já está namorando, né? Busca para transformar essa criatura. Mas se você vai buscar alguém, busca alguém que ame a Deus mais do que você mesmo, porque a Bíblia fala que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Se essa pessoa, se esse rapaz não ama a Deus, ele nunca vai amar você como Cristo amou a igreja, porque ele não tem esse padrão de discernimento, ele não tem essa régua que mede a qualidade do amor que o homem deve ter pela esposa. Se ele não conhece isso, ele não tem no que medir a medida dele, o padrão dele de amor é o mundo, é sexo. Experimentar, para às vezes quer casar, é isso. Você tem que saber o que você escolhe para a sua vida. Um rapaz está escolhendo uma moça para casar, escolhe uma moça que conheça os padrões de amor conforme as Escrituras, que ela entenda o que é submissão. Não essa submissão que o mundo prega, que é uma mulher embaixo do capacete do homem. A Bíblia não ensina isso. E uma mulher virtuosa sabe o que é ser uma mulher submissa. Sabe o que é uma mulher ter a virtudes cristãs. Procura uma mulher assim para a tua vida. Porque depois, se tudo der errado, não vem dizer que Deus não te ajudou. Está tudo escrito, você escolheu errado porque você quis. Eu conheço um rapaz, um colega muito amigo meu, que namorava com uma menina, gostava dela pra caramba, estava bem com ela, estava contente. E de um dia para o outro ele terminou com ela. Não queria mais, porque foi num lugar e essa mulher falou que não era para a vida dele. Hoje ele vive chorando pelos cantos aí e eu vivo rindo da cara dele. Quando eu posso, ainda cutuco na ferida. Que é para ele não cometer o erro de novo. Porque é assim que a vida é. Consequências das nossas escolhas. Uma pessoa com um coração humilde, uma pessoa que não tem um coração orgulhoso, ela não tem problema em ser dependente de alguém. Ela não tem problema em ser dependente de Deus. Lembrando que o filósofo Aristóteles disse que a verdadeira virtude, né, é um ponto de equilíbrio entre o excesso e a deficiência. A gente pode pensar que o orgulho o problema não é o sentimento em si, mas o excesso desse sentimento. Quer ver uma coisa? Apesar de o orgulho frequentemente ele ser usado de forma negativa, algumas vezes ele é visto de forma positiva na Bíblia. 2 Coríntios 7,4, ele diz assim: tenho grande confiança em vocês. E de vocês, eu tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações. Ou seja, o orgulho em si não pode ser um pecado, mas o excesso disso. Paulo vai explicar isso. Outro texto que mostra que é possível achar um sentido positivo para o orgulho está em Jeremias 9,24, que diz: aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor. Há maneira certa de sentir esse sentimento. De sentir esse sentimento. Não sei se está certa essa frase. O problema é o orgulho é você sentir o excesso sobre você mesmo. Vou voltar para a forma negativa, que fica mais fácil. Como a gente viu que no conceito de Aristóteles, a verdadeira virtude está no ponto de equilíbrio entre dois extremos, e o sentido negativo do orgulho, no conceito de São Tomás de Aquino, é a tendência de se considerar melhor do que as outras pessoas. O que a gente pode encontrar de negativo e positivo no sentimento do orgulho? O orgulho, ele é o pecado da pessoa extremamente vaidosa, que pensa e age como se estivesse acima de tudo e de todos. O oposto disso é a humildade. É quando o orgulho,
O problema do orgulho não é você pensar sobre si, é você pensar muito sobre si. Não é pecado você se amar. O pecado é você se colocar acima de tudo e de todos. Quando o orgulho te leva a esse sentimento de se achar melhor do que as pessoas, melhor do que tudo, você se torna o seu próprio Deus e o seu próprio objeto de adoração. Você se torna o seu próprio Deus porque você se torna o controlador da sua própria vida. Deus é aquele que domina, aquele que controla, aquele que determina, e você começa a determinar suas próprias atitudes, suas próprias escolhas. Quer ver um exemplo de orgulho que me veio à mente agora? A pessoa diz que é cristã, irmãos. Não estou dando exemplo de ninguém que me veio na minha cabeça. Não veio ninguém na minha cabeça agora, tá? Então, só eu mesmo. A gente diz que é cristão. Eu digo que sou cristão. Eu acredito, eu confio. Mas quando eu leio na Bíblia um texto que está falando algo a respeito de Deus e sua vontade, suas decisões, que vão contra todos os meus conceitos de certo e errado, e a minha tendência é rejeitar isso. Não pode. O pastor falou uma coisa aqui no culto de domingo sobre a soberania de Deus. Não, Deus é soberano, mas quando a gente lê um texto sobre a soberania de Deus, não pode ser assim. Não aceito isso. Porque acha que o seu conceito de certo e errado está acima do conceito de certo e errado de Deus. A verdadeira humildade, ela está em a gente aceitar que o conceito de Deus está acima do que nós achamos que é certo e errado. Se eu leio um texto, se eu aprendo nas Escrituras, que Deus está falando algo que eu sempre pensei que era certo, está errado, eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Eu tenho que mudar a minha forma de agir. Eu tenho que mudar o meu comportamento. Se eu sempre tratei as pessoas de uma forma, achando que estava certo, e de repente eu aprendo nas Escrituras que está errado, eu tenho que mudar a minha forma de amar as pessoas. Eu tenho que mudar a minha forma de tratar o meu próximo. Eu tenho que mudar a minha forma de me relacionar com as pessoas e com Deus. Eu tenho que moldar o meu comportamento, os meus passos, as minhas atitudes, a minha forma de pensar, os meus sentimentos, pelas Escrituras, pelo que Deus falou. O oposto de um coração orgulhoso é um coração humilde. Uma pessoa orgulhosa não se submete a nada. Uma pessoa orgulhosa tem problema até no trabalho. Não consegue receber ordens. Toda a vida acha que o que o patrão manda está errado. O jeito dele trabalhar é o certo. Ele chega num lugar e vê que as pessoas estão lá trabalhando, fazendo um serviço há 10 anos do mesmo jeito. Ele chega na primeira vez e quer mudar tudo. Está tudo errado isso aí, vou fazer do meu jeito que está certo. Mas será que as pessoas que estão lá, não estou dizendo errado que não pode vir com inovações, pode vir com inovações. Mas a pessoa humilde, ela leva em consideração a opinião do próximo. Ela não acha que só o que ela pensa que é certo. Quando o sentimento de orgulho atinge esse estágio na sua vida e na minha, a gente passa a acreditar que tudo e todos devem a obrigação de te servir. Quando o orgulho atinge esse estágio de me levar a pensar que eu sou melhor do que qualquer um aqui dentro, eu começo a alimentar o desejo de que todos vocês devem se dobrar à minha sabedoria, à minha inteligência, à minha forma de pensar. Porque vocês não têm mais nada para me ensinar. Eu estou um degrau acima de vocês e vocês estão um degrau abaixo de mim. Vai que alguém faz um corte disso, né? E coloca. Wagner falando que... Quando inicia esse estágio, eu começo a pensar de uma forma errada. Eu começo a pensar que vocês são menores do que eu. E quando eu penso que alguém está abaixo de mim, eu começo a alimentar a ideia de que ninguém tem mais nada para me acrescentar. Eu alimento o desejo a ideia, né, de que todos devem me servir. Tudo e todos existem para me servir. Começa a tomar o lugar de Deus na vida das pessoas. Por isso eu me preocupo muito, irmãos. Eu até comento assim, aqui é a minha casa, né? Eu comento tudo que eu falo aqui, eu já comentei com alguém aqui dentro, alguém já ouviu. Geralmente as pregações são cortes, né? Tudo que eu falei, eu já falei alguma coisa para alguém. Mas que eu me preocupo muito de quando eu tenho a oportunidade de vir pregar, de não deixar com que as pessoas pensem que porque eu estou aqui, eu tenho algo que vocês não têm. Estou aqui porque Deus revelou algo para mim que não revelou para vocês. Que vocês estão aí
numa posição de inferioridade, porque Deus falou algo para mim que não pode falar para vocês. Então eu sou o espiritual, eu sou o cara que tem um relacionamento com Deus, eu sou o cara que traz revelações, porque Deus fala coisas para mim que não fala para vocês, e eu me preocupo com isso. Porque se eu passo essa ideia de que sou melhor do que alguém, a pessoa automaticamente vai olhar para mim como um guru espiritual, alguém perfeito, alguém melhor que eu. E no momento que eu cometer algum erro, essa pessoa vai decair da fé. Porque se eu, que sou tão bom, caio, imagina ela que é fraquinha, coitadinha, fica lá embaixo. Toma cuidado com isso. Sentimento de igualdade. O orgulho, ele é benéfico quando ele serve para nos fazer reconhecer a qualidade nos outros. Quando nos orgulhamos pelo bem-estar daqueles que amamos, entendemos o que é o verdadeiro amor. Esse é o sentimento de orgulho que a gente tem, né? De um filho, né? Né, Vê? Meu filho lá entrou lá na ENGE, no Diamante, fez o curso, se esforçou, passou. Se sentiu orgulhoso, né? O filho, quando vê o pai subir aqui, pregar, né? O meu pai está lá pregando, né? Que bom, né? A gente, quando vê um amigo que a gente ama, né? Pô, aqui o meu amigo lá está vencendo na vida, conseguiu. Que bom, estou orgulhoso dele. Quando a gente entende isso, quando a gente consegue sentir isso, esse é o que você consegue extrair de bom do orgulho. Pela minha humilde concepção, eu consigo separar o orgulho, consigo não, né? Eu separo o orgulho em duas partes. O orgulho solidário, que é esse orgulho que nasce do coração humilde, que se alegra com a vitória do próximo. Me orgulho do meu marido, me orgulho da minha esposa, me orgulho da pessoa que o meu filho está se tornando. Tenho certeza que, né, o pastor se alegra no trabalho da sua filha, os filhos se alegram no trabalho dos seus pais, né? Eu muitas vezes estou aqui e vejo os jovens aqui fazendo as coisas, me orgulho disso, me orgulho. Eu faço parte de uma igreja que as pessoas são dedicadas. Às vezes eu até me caio no pecado do orgulho egoísta. Começo a falar para as pessoas lá fora, não, porque lá na nossa igreja é assim. Lá, né, os jovens falam sobre pecado. E a gente às vezes, né, por isso Santo Agostinho falou que não há quem fazendo o bem não peque, né? Mas é esse sentimento de se alegrar pelo bem daquelas pessoas que a gente ama, se alegrar com a vitória das pessoas que estão à nossa volta, esse é o que se pode tirar de bom do sentimento de orgulho. O orgulho solidário, esse que se doa, esse que se alegra, não por ser melhor que ninguém, mas porque Deus nos resgatou do pecado. Eu tenho orgulho de Deus. Deus me tirou de lá, me trouxe para cá. E tem que tomar cuidado até com isso, porque quando a gente fala assim, né, obrigado Deus por ter me tirado do pecado, me trazido para cá, a gente se tornar igual publicano, né? Obrigado porque eu não sou igual a esse, né? Cuidado. Obrigado porque o Senhor me tirou lá do mundo e me trouxe para a igreja. Agora eu não sou melhor que eles lá do mundo. Por isso a gente tem que tomar cuidado. O orgulho, ele é o pior dos pecados. Ele é o pior de todos. E o segundo é o orgulho egoísta. É aquele orgulho que olha só para si mesmo, que só vê as suas próprias qualidades, que não consegue ver qualidade em ninguém, não consegue ver a necessidade de se relacionar. O orgulho egoísta vê tanto a qualidade em si, que consegue ver mais coisas em si do que realmente é. E começa a se colocar num lugar de superioridade. E é perigoso isso. Ele não consegue ver a qualidade na vitória de ninguém. Tudo que as pessoas fazem, ele é capaz de fazer melhor. Então não há qualidade no que o meu irmão faz, porque ela canta. Só canta. Porque eu poderia fazer melhor. Ele toca. Eu poderia fazer melhor que isso. Ele faz aquela outra coisa, né? Não consegue ver qualidade, não consegue se admirar, não consegue amar o próximo, não consegue amar o que o outro faz, não consegue ser edificado pelo que o outro faz, porque acha que ninguém consegue edificar ele mais do que ele mesmo. E olha o perigo disso. Porque quando você começa a se achar autossuficiente, você começa a se isolar numa ilha em torno de si só. Por isso o Provérbio capítulo 16 diz que o orgulho precede a queda.
Porque quando você deixa o orgulho contaminar o seu coração, esse sentimento de superioridade, de não necessidade de alguém à sua volta, esse sentimento de não necessidade de alguém à sua volta, você começa a parar de receber ajuda, você começa a viver sozinho, e ninguém consegue viver numa ilha, ninguém é autossuficiente, ninguém consegue viver só, todo mundo, um dia, uma hora, em algum momento vai precisar da ajuda de alguém, e ele não vai conseguir pedir ajuda de ninguém, porque ele considera que ninguém é capaz de fazer por ele mais do que ele mesmo pode fazer. Por isso o orgulho precede a queda, e essa pessoa vivendo só, dentro do seu mundinho, é inevitavelmente que ele caia. Porque ele se isola por si só e as pessoas também se isolam dele. E nessa ilha individual, vivendo os seus próprios dilemas, o seu próprio desejo, a sua própria vontade, tentando se edificar a si mesmo, é inevitável que o homem caia. O homem é um ser relacional, ele foi feito para se relacionar. E o orgulho leva à individualidade. Devemos tomar cuidado com isso. Por isso, a presença de Deus está na comunhão dos santos. Por isso é tão importante a congregação, por isso Jesus fundou a igreja, para que nós juntos pudéssemos nos edificar. Eu sozinho não sou igreja, eu com vocês sou igreja. É por isso o culto online serviu só para a gente ter aquele fio de prata com a igreja, entendeu? Quando a gente não pode estar aqui, vamos olhar para a pregação só para saber que está lá. Tem alguém lá, quando acabar essa pandemia, a igreja vai estar lá para me voltar. Serviu para isso. Porque o que edifica não é o ouvir a palavra, mas é a comunhão dos santos, é isso daqui. A fé vem pelo ouvir, sim, mas vem o ouvir junto, para a gente trocar experiência, a gente crescer junto. Porque se fosse só isso, irmãos, a gente poderia muito bem ouvir uma pregação em casa. E ser crente, cada um na sua casa. Tem muitos pregadores na internet melhor que eu. Uma vez eu comentei sobre isso, se fosse só o conteúdo da palavra, meus irmãos, se fosse só a pregação em si, se não fosse o relacionamento, se não fosse Deus vindo no nosso meio e fazendo com que a gente fale um ao outro, nós botávamos, engalha aqui, engalha ali, nós botávamos um vídeo aqui do Projeto Sola, para tocar para a gente. Cantava aqui uma música boa para a gente, depois acabou, botava um vídeo aqui do Hernando Dias Lopes. Estava bom. Quem é que toca melhor que o Projeto Sola? Músicas melhores que o Projeto Sola? Guilherme Guimarães, Guimarães? Não sei como é que é o nome dele lá. Toca muito, canta muito. Quem é que prega melhor que o Hernando Dias Lopes? Bota ele aqui para nós. Não é isso. É o relacionamento, é o contato, é o dia a dia, é as conversas, é o raspar um no outro, braço com braço. São as reclamações, são as tristezas, a troca de experiência. O homem não vive só. Por isso, no meio de uma congregação, na comunhão dos santos, não há lugar para orgulhoso. Isso é lugar para coração humilde. Eu poderia listar algumas atitudes de uma pessoa orgulhosa. Dificilmente uma pessoa orgulhosa admite o seu erro. Vai pegando aí, irmão, vai guardando no bolso. Dificilmente uma pessoa orgulhosa admite o seu erro. Você pode não ser totalmente orgulhoso, mas em algum momento você já foi. Pedir desculpa é uma missão quase impossível. Não suporta pedir ajuda, é individualista. Pedir ajuda é sinal de fraqueza. Tudo que ele faz. E eu digo até nas coisas mais simples, meu irmão. Vou fazer um concretinho lá em casa. Não chamo ninguém. Não preciso. Vou fazer qualquer coisa. Não pede ajuda para ninguém. Tudo ele faz sozinho. A Tati não é orgulhosa nessa área. Nem o Lucas foi na construção da casa dele. Mas é assim que é. É para isso que serve, entende? A individualidade não nos leva a nada. E eu vou te falar, é tão bom, né? Quando a gente estava... Eu peco nisso, entende? De participar mais. Eu peco, eu sei que eu sou errado nisso. Eu tento ser mais assim. Cobro, às vezes, da minha esposa também, que a minha esposa é muito na dela.
Mas eu admiro outras pessoas, eu admiro, por exemplo, Passarela. Ele está em tudo. Não sei, ele está em tudo. Se está colando isopor, ele está ali. Está fazendo concreto lá, ele está lá. Bicho, não tem mais nada para fazer. Eu admiro isso, entendeu? Eu quero ser assim. E esse dia eu falei para minha esposa, sabe por que as pessoas não me convidam mais para fazer as coisas? Isso é culpa minha. Porque eu sou individualista demais. Eu não participo mais. Entende? E às vezes a gente reclama. Uma vez um colega meu falou assim, Wagner, eu congreguei, eu vou citar o nome, não vou citar o nome da igreja. Não tinha problema nenhum, mas eu não vou citar por ética. Eu congreguei naquela igreja há 10 anos. E quando eu fui lá para a igreja onde eu estou agora, eu fui pedir a carta para o pastor assim, o irmão congrega aqui há quanto tempo? O pastor não conhecia ele. 10 anos. Aí ele disse assim, o problema e o pior é que a culpa não é do pastor. Eu nunca participei de nada, ele falou. Ele nunca participou de nada. Tinha reunião, tinha encontro dos jovens, tinha negócio de jantar, tinha um monte de coisa, era uma igreja bem participativa, ele nunca participou de nada. Vivendo sozinho no seu próprio mundo, a igreja nunca edificou ele. Deus teve que arrancar ele de lá e colocar numa outra igreja, e lá ele começou a participar. A mudinha de alface, igual o nosso pastor falou, estava plantada, teve que mudar, porque estava morrendo ali, nasceu ali. Você já viu como é que planta alface? Planta tudo num canteirinho só. Mas se deixar, morre. Porque as mudinhas nascem muito pertinho, a gente vai tirando e teve que mudar. E é assim que a gente é. Tem que prestar atenção nas nossas falhas, reconhecer os nossos erros, pedir desculpa, pedir ajuda. Uma outra situação é, nunca tenha a primeira atitude após uma briga. Ele até pede desculpa, ele até perdoa, mas a atitude primária, a ação nunca é dele, sempre a reação. Ele nunca vai primeiro. Eu até perdoo, até peço desculpa, mas o irmão vem, pede desculpa, diz, não, eu te perdoo, me perdoa também. Mas a ação não é dele, sempre é a reação. Um outro sintoma de uma pessoa orgulhosa é que ela nunca se arrepende de nada. E por último, sempre atribui a culpa ao outro. É a síndrome de Eva, né? De Adão. Ah, mas foi a mulher que tu me deu, que me ofereceu. E tu, Eva? Foi a serpente. Nunca assume a culpa, nunca assume o erro, não tem um coração humilde para reconhecer, não, realmente, eu vacilei aqui, peço perdão. Eu peço desculpa, mas o erro foi por causa dele. Ah, irmão, por que tu não veio? Ah, eu não vim e tal, desculpa, mas também não botaram no grupo. Não, mas está no grupo, mas não ficou claro. Não ficou claro, né? E, irmãos, vai apegando aí, né? Mas o oposto do coração orgulhoso, irmãos, vamos caminhar para o final. O oposto do coração orgulhoso é um coração humilde. A minha oração é que o Espírito Santo nos ensine a aprender com Cristo, que disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. No contexto dessa conversa que Jesus estava tendo com os judeus, com os fariseus, é que eles estavam rejeitando os ensinos dos profetas. Eles se achavam tão santos, tão perto de Deus, a religião deles tão perfeita, que eles rejeitavam que Deus poderia estar falando com eles de uma outra forma que não por meio deles mesmos. E Jesus vai confrontando eles. O orgulho deles não deixava com que eles reconhecessem a qualidade dos seus profetas. Jesus chega a falar que se os milagres que foram feitos em Sodoma e Gomorra, se tivessem sido feitos em Cafarnaum, se os milagres que foram feitos em Cafarnaum tivessem sido feitos em Sodoma, ela não teria sido destruída. Um povo que não aceitava mais ajuda, achava que nada poderia vir de fora. Eles eram autossuficientes. Mas o contrário do orgulho é a humildade.
E Jesus nos ensina a ter um coração humilde. Pois Jesus, em todo o tempo, ele se submeteu à vontade de Deus. Sempre esteve submisso à vontade de Deus. Caminhou, decidiu, viveu, mas dentro dos limites da dependência de Deus. Nunca se exaltou, mas se humilhou a si mesmo. Se entregou a uma morte de cruz. Como hoje nós estamos lembrando, na quinta-feira, Cristo foi julgado. Ontem ele foi morto, foi crucificado, morreu, foi sepultado. Passou todo esse dia na escuridão do sepulcro. Trevas sobre a vida dos apóstolos, escondido, com medo da perseguição, mas na esperança de que amanhã de manhã, quando Maria e Marta chegar no túmulo, a pedra vai ter sido rolada. O túmulo vai estar vazio e Cristo vai ter ressuscitado, mostrando para nós que a dependência a Deus valeu a pena. A humildade de ter se entregado para aquela morte valeu a pena, porque hoje ele pode contemplar a obra de suas mãos, ver uma igreja cheia de pessoas jovens, jovens adolescentes, jovens casados, jovens adultos, se submetendo a essa vontade. Sábado à noite ouvindo uma palavra de exortação, quase de humilhação, porque eu tenho certeza que tudo que foi dito aqui a gente se identificou com alguma coisa. A minha oração é para que o exemplo da vida de Cristo seja presente na nossa vida. Que a gente possa olhar para Cristo e ver que esse exemplo de humildade, né? De mesmo sendo Deus, mesmo podendo fazer todas as coisas, mas se humilhou à vontade de Deus, a esse plano criado na eternidade, de que Ele deveria vir, deveria morrer pelos pecadores, se humilhou a isso, se submeteu a essa vontade e viveu ela até o fim. Se humilhou e se submeteu. Obediência e submissão é o antídoto para um coração orgulhoso. Obediência e submissão é o antídoto para um coração orgulhoso. Que nós possamos sair daqui com a consciência. Porque sair mais obediente e mais submisso, eu tenho certeza que a gente não vai sair agora. Porque a santificação é um processo. Mas que a gente possa sair daqui consciente de que precisamos ser mais submissos à vontade de Deus, de que precisamos ser mais obedientes à sua vontade, aquém daquilo que a gente acha que é certo ou errado. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Era para mim ter chamado elas. Se não me avisar, eu faço tudo errado, irmãos. Obrigado, irmãos. Obrigado por ter ouvido. Que fiquem com essa palavra. Como diz o nosso pastor, vocês recebem? Que possamos sair daqui com a mesma atitude de Cristo Jesus. Todo mundo é orgulhoso, irmão. Todos nós somos orgulhosos. Uns são mais, outros são menos. Mas cabe a nós dominarmos isso. Nós não deixamos de ser orgulhosos quando viemos para a igreja. Nós só começamos a dominar aquilo. Porque aprendemos a ter a mesma atitude de Cristo Jesus, que sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Amém? Que essa série de mensagens possa nos conduzir para mais perto de Jesus. Para mais perto de Jesus e se tornarmos mais parecidos com Jesus. Quando eu digo que não sou orgulhoso, eu já estou sendo orgulhoso. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com isso. E vamos aprender a dominar esse sentimento que nos faz com que a gente venha pensar que somos melhores do que os outros. E nós possamos nos tornar um corpo bem ajustado.
que Paulo fala em Efésios, né? Um corpo bem ajustado. Nenhuma parte do corpo pode dizer que é melhor do que a outra. Todos precisam um do outro. Se entrar um cisco no teu olho, você precisa das suas mãos para tentar tirar, fazer alguma coisa. E os membros que menos aparecem são mais importantes, sabia? O seu coração é importante ou não é? Você consegue ver o coração? Não consegue. Ele está preso ali dentro. Mas se ele parar, meu amigo, parar, tchau. Amém? Vamos terminar louvando a Deus e agradecendo a Deus por Ele ter mais uma vez falado aos nossos corações e ter nos confrontado. Obrigado, irmão Wagner, por essa palavra. Amém? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Eu fico tímida, gente. Não faz assim, não. Não tem mais, galera.